Vladimir Alex Mendes de Oliveira, mais conhecido como Demir, um criminoso enigmático, frio e assustador, que ao se sentir ameaçado, age como um animal, feroz e ataca suas vítimas sem pensar duas vezes. Lá, né? Eu fui e matei ele, que eu sabia que ele tinha de me procurar, não tinha de me procurar para fazer boa coisa comigo, né? Hoje iremos contar sua trajetória no temido presídio Dr. João Chaves, que começou com uma macabra parceria com outros dois criminosos, Naldinho do Merito e Paulo Queixada, se transformando no famoso Trio Ternura. Até o jogo de traição entre o trio, que terminou com a morte de um deles. Eu nunca senti firmeza na amizade dele comigo, certo? Ele não tinha amizade comigo, ele tinha medo. Chegando à ascensão de Demir, sendo considerado o líder e mais temido do presídio, que não tinha seu nome de Caldeirão do Diabo à toa. Pessoal, e como já é de costume, não esquece de curtir e me seguir, dá muito trabalho fazer um conteúdo de qualidade, tá? Então o que eu peço apenas em troca é que vocês curtam, comentem e me seguem, tá? E é assim que vocês me incentivam a fazer mais conteúdo de qualidade, beleza? É isso e bora para o vídeo. Tudo começou em março de 1987. Demir tinha apenas 18 anos, porém já era considerado um criminoso bastante perigoso e viciado em entorpecentes. Sua ação foi ousada. Ele, juntamente com mais dois meliantes, portando um revólver 38, assaltaram um agente da Polícia Federal, justamente para roubar seus pertences e sua arma. Mesmo sabendo que a vítima era da Polícia Federal e que estava armado, eles efetuaram o roubo. Porém, os criminosos logo depois caíram e foram presos em menos de 24 horas após o assalto. E é nesse momento que o criminoso Demir desce para o Caldeirão do Diabo. Esse nome foi dado ao presídio Dr. João Chaves por seu alto nível de violência entre os detentos. Porém, o Demir não tinha medo de ir para o Caldeirão. E a partir daí começa a saga do criminoso em um dos presídios mais perigosos do Brasil. Logo chegando no presídio, Demir se junta a dois meliantes muito perigosos. O primeiro era o temido Paulo Queixada, um criminoso frio e cruel. Ele era o mais experiente do trio e tinha mais mortes nas costas. Inclusive, na época que Paulo Queixada desceu para o Caldeirão, ele já tinha 5 crimes nas costas. As que mais repercutiu no Rio Grande do Norte foi quando ele e sua gangue, que era o Edilson Gavião, Coquinho e Valdetá, vitimou um médico e uma enfermeira que estavam trafegando em uma estrada do campus universitário e foram abordados por eles e infelizmente tiveram o fim da sua vida da forma mais cruel possível. Até os dias atuais, esse caso é lembrado, pois causou muita comoção em Natal. Na prisão, ele continuou cometendo crimes, dando o que falar, criando gangues, matando, espancando e até bebendo sangue das suas vítimas e dando fim em seus comparsas e ex-comparsas. Um deles foi o Edilson Gavião e o Valdetá, que participaram da morte do médico e da enfermeira. Já o Naldinho do Merito, antes de entrar no Caldeirão, já tinha 2 mortes nas costas. Em seu primeiro crime, ele tinha apenas 14 anos. Já no segundo crime, ele desce para o Caldeirão e lá vitima mais pessoas. Uma de suas principais práticas era matar e arrancar os das suas vítimas. Segundo ele, era para não ser encontrado no inferno por elas. Então, quando Demir encontrou esses dois criminosos, logo se identificou e assim firmaram um pacto macabro de amizade, se tornando famoso e temido Trio Ternura do Caldeirão. Se esses criminosos já cometiam vários delitos separados, agora que se encontraram e firmaram um pacto macabro de amizade, é que a carnificina realmente ia começar. No intervalo de apenas um ano, o temido Trio Ternura vitimou 6 pessoas. Sua principal prática era dar fim em suas vítimas e depois beber seu sangue. O Paulo Queixada era apontado como o mentor dos crimes que o trio praticava e agia como um líder do mal, articulando as mortes dos seus inimigos e ex-amigos com êxito. Apesar do trio ser bastante temido, eles também acumulavam uma grande quantidade de inimigos que queriam sua cabeça a qualquer custo. O início do fim do Trio Ternura não partiu dos seus inimigos, mas sim do próprio grupo. Após o Demir ter um desentendimento com Paulo Queixada, no ano de 1993, o criminoso acerta alguns golpes de faca no Paulo Queixada, e uma dessas acerta seu abdômen, fazendo com que o Paulo Queixada perdesse um dos rins. E logo após o crime, Demir dá uma de suas primeiras entrevistas e mostra que não tinha medo de ninguém no Caldeirão, mesmo que esse seja o Paulo Queixada. Segundo ele, o Paulo Queixada vinha jogando a polícia no quartel contra ele e o Naldinho do Merito, e também os camaradas de cela. Demir fala que se os companheiros de cela acreditassem na palavra de Paulo Queixada, contra eles, o mesmo já estaria todo furado. Realmente, não só de agora, como desde lá do quartel que ele vinha insultando, porque só em ele jogar
a polícia no quartel contra a gente e chegar aqui e fazer... O jeito que você fala é você e o Naldinho. Pronto, positivo, certo? Porque era quem conviveu junto comigo. Então, quando chegou na cadeia, começou a jogar também os outros de encontro aqui, porque se eu tivesse de morrer pela mão dos camaradas, que ele já me jogou de encontro, eu acho que eu tava igual a peneira, todo furado, mas ainda bem que os caras não foram pela ideia dele, né? Por conta desse atentado, o Paulo Queixada, vendo que sua situação no presídio não estava muito boa e podia perder sua vida tanto para seu ex-amigo Demir como para seus inimigos que ele acumulou no caldeirão, o mesmo pede para ficar na solitária, para sua própria proteção. Logo depois, acontece outro crime que iria repercutir no caldeirão e dar fim de vez no trio Ternura. Naldinho do Mereto recebe uma visita da sua mãe no presídio, porém 3 criminosos, inimigo do Naldinho, estavam de tocaia. Eles perceberam que o Naldinho estava sozinho, indo em direção à sua genitora e não se importando com seu ente querido, atacam o Naldinho sem pensar 2 vezes. Eles eram Galegal, Ciba e o Cara de Jaca. Infelizmente, a mãe do Naldinho presenciou toda a cena. Ela relata que o primeiro a ter dado a cutilada foi o Galegal, e logo após o Naldinho empurra sua mãe para não ser atingida. Corre um pouco, porém, logo os 3 caem em cima dele e terminam o crime. O Naldinho do Mereto teve seu fim aos 24 anos de idade e com um saldo macabro de 10 mortes nas costas. Após o trio ter consumado o crime, eles dão entrevista e o Cara de Jaca fala que o próximo seria o Demir. Com certeza, esse foi um dos piores momentos do criminoso Demir no caldeirão, pois o trio havia acabado e o seu principal parceiro tinha perdido a vida. E agora, não só era inimigo dos 3 algozes do Naldinho do Mereto, como também tinha que tomar cuidado com o Paulo Queixada. Porém, logo após o fim do Naldinho do Mereto, o Demir também dá uma entrevista, e o mais impressionante é que ele não demonstrava estar com medo e nem nervoso. Ao contrário, ele fala com muita frieza e tranquilidade. No máximo, o mesmo estava um pouco desconfortável com o fim do seu amigo. Em um certo momento da entrevista, o repórter fala sobre os algozes do Naldinho do Mereto e as ameaças contra o Demir. E o Demir responde às ameaças dos seus inimigos, dizendo que está esperando eles e que subiria até em um fio 220 para zelar por sua vida. Muita sinceridade é essa, eu ofereci até uma faca a ele, que ele falou pra mim que é desarmado, de que é um ferro, não quero não. Aí quando menos esperei, escutei os disparos, né? Então quando escutei os disparos eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu imaginei logo que podia ser uma coisa com ele, né? Porque esses elementos aí andaram aí dizendo que ia matar a gente, isso e aquilo, né? Diz eles lá que são meus inimigos, né? Que nem fizeram isso agora com meu amigo lá e meu companheiro e falaram que o próximo sou eu tô esperando, né? Rapaz, o seguinte é esse, eu enquanto puder zelar por essa última vida que eu tenho, eu zelo. Eu ando, se for possível, até em cima de um filho, 220, pra não morrer, né? Porque nós só temos uma vida, né? Nesse momento, ele se sente mais ameaçado no presídio, porém se torna mais perigoso, e quanto mais ele fica desconfiado e sente que seu território está sendo invadido, é que ele ataca. Em 1995, o Demir aparece mais uma vez dando entrevista, e dessa vez foi no julgamento de um crime que ele cometeu em 1990, por dar fim em seu ex-comparsa Ivan. A desavença começou dentro do presídio Dr. João Chaves, porém, o crime foi consumado fora da cadeia, pois o Demir e a vítima estavam em liberdade condicional. Segundo informações, o Ivan cometeu um assalto e procurou o Demir para que ele o desse proteção. O Demir, por sua vez, falou que iria ajudar, porém, o mesmo já estava tramando o fim do Ivan, e assim foi feito. Após levar o seu ex-comparsa para um suposto esconderijo, o Demir dá 3 tiros no Ivan e o finaliza a pauladas. Segundo ele, estava desconfiado com o Ivan, depois de um racha no futebol com o mesmo, na colônia penal. Por isso, ele se sentiu ameaçado com o criminoso ter ido procurá-lo, e não pagou para ver, e assim tirou a vida do seu ex-comparsa. Na entrevista, dá para perceber que o Demir, mesmo sem ser o principal comparsa, o Naldinho do Mereto, desconfiado que o Paulo Queixada pudesse querer se vingar, ele mostra que está tranquilo e ainda manda um recado para o pai da vítima, que segundo ele, estava ameaçando sua família. Agora só dizer para a família do finado Ivan que é o seguinte, se tiver de mexer com alguém da minha família, mexa comigo, certo? Porque na minha família também tem cabra rindo também de querer correr atrás. Agora, eu não quero que ninguém também se meta através de nada meu. Agora, ele faça o que ele quiser, né? Agora, eu digo uma coisa. Se fizer com a família minha, eu sou franco a dizer. Uma oportunidade daquela que eu peguei pelo buraco, mesmo arriscando um tiro de fuzil, até os pintos que tiver lá no chiqueiro da casa da família do Ivan, eu mato, sabe? Se não me matar, eu mato.
No mesmo ano, Demi tenta fugir da João Chaves, juntamente com Cara de Jaca e Mazinho. Cara de Jaca foi o mesmo que ameaçou Demi na morte do seu amigo Naldinho do Mereto. Então dá para perceber que no Caldeirão a violência já estava tão alta que os próprios inimigos se encontravam e davam uma trégua nos combates. Porém, muitos deles depois eram atacados pelos próprios comparsas, então era uma trégua que ninguém confiava de verdade no outro. Ainda em 1995, Demi abala as estruturas do Caldeirão novamente, quando dá fim no seu ex-comparsa e integrante do trio Ternura, Paulo Queixada. Após a primeira confusão que o Demi teve com Paulo Queixada, os dois voltaram a se falar, e Paulo Queixada falava que não tinha nada contra o Demi, apesar dele ter tentado contra a sua vida. Demi, por sua vez, alega que nunca sentiu firmeza na amizade de Paulo Queixada, e que ele ficava se queixando das dores abdominais após as cutiladas que o Demi tinha dado após sua primeira briga. Por isso, Demi viu isso como uma ameaça e não pagou para ver, e logo tramou o fim do seu ex-comparsa. Dias antes, o Demir tinha pedido cimento emprestado e também tinha aberto um buraco no banheiro da sua cela. Após isso, Demir esperou o melhor momento para atacar, e assim que eles ficaram a sós, Demir ataca e desfere várias cutiladas de faca. Logo depois, o Demir joga os pedaços do c... no buraco, tapa com cimento e depois defeca em cima para disfarçar o cheiro. Porém, no outro dia, com a contagem dos presos, os agentes percebem que o Paulo Queixada não estava. Um informante disse aos policiais que dias antes o Demir tinha pegado um cimento emprestado e que o mesmo estava com um corte na mão. Os agentes foram até o Demir e ele assumiu que deu fim no Paulo Queixada. O Paulo Queixada teve seu fim aos 32 anos e contabilizou impressionantes 12 mortes em suas costas. Após o Demir tirar a vida do Paulo Queixada, nesse momento é onde ele se sente mais poderoso e confiante no Caldeirão, pois ele se torna um dos mais perigosos do presídio, e em uma entrevista que ele dá, mostra bem como ele está. Foi quando ele aparece denunciando o tenente do presídio, alegando que ele estava jogando inimigos de encontro no presídio. Na entrevista dá para ver que ele está bem vestido e nem parece um detento. Se a gente não soubesse quem ele era, iria pensar até que se tratava de um advogado. E parece que ele está representando os detentos do Caldeirão com suas denúncias. Uma coisa temos que admitir, o meliante gostava da mídia e sabia falar muito bem na frente das câmeras. Logo depois, em 1996, o Demir causa mais uma vez no Caldeirão, organiza uma das maiores rebeliões da colônia penal. Os meliantes pegaram como refém um soldado de nome Davi. O ato causou muita repercussão no Rio Grande do Norte, pois foram dias de negociação com os meliantes, que queriam um carro para fugir do presídio. Até a mãe do meliante foi chamada para ele se entregar, porém, ele não cedeu. Você não gosta de mim, não gosta? Você disse... Não tem jogo. A polícia quer um jogo, vai fluir para me matar na covardia, não tem jogo não. Mas quando o Demir percebeu que não iria ter o que queria e que se fizesse algo pior com os reféns, iria morrer, ele resolveu se entregar e liberar as vítimas. Após o Demir chegar ao seu auge no presídio, no mesmo ano da rebelião, o Demir é morto por 3 homens, tendo como nome principal o criminoso Chocolate. Segundo informações, após os bandidos ter estourado as grades da cela para alcançar o desafeto, o próprio Demir teria arrombado a sua cela para ir de encontro com os 3 criminosos. Ou seja, mesmo em desvantagem, o criminoso ainda assim foi para cima dos seus algozes, porém não obteve êxito e morreu. Algumas pessoas falam que o Demir morreu por conta da rebelião. Segundo alguns, a direção do presídio estava fazendo vista grossa para os inimigos do Demir dar fim nele, e assim aconteceu. Demir teve seu fim aos 28 anos de idade e totalizou 6 mortes. O criminoso foi o último a morrer do trio em 1996, mas como todos que passaram pelos corredores do João Chaves, mais conhecido como Caldeirão do Diabo, por mais destemido e cruel que fosse, teve seu fim da pior forma, como a da maioria dos criminosos que ousaram desafiar o temido Caldeirão. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Estamos com a meta de bater 30 mil inscritos, então me ajuda aí, beleza? É isso, um abraço, fiquem com Deus.